Olá, pessoal! Meu nome é Bárbara, sou estudante do curso de Odontologia na instituição Inapós e meu grupo é composto pela Carolina Teodoro, Mariana Eugênia, Maxime Camargo e Maria Paula. O nosso trabalho é sobre reparo e cicatrização, então vamos iniciar a nossa aula. A cicatrização, ela é o processo de reparação tecidual que vai substituir o tecido lesado por um tecido novo. Essa reparação ela vai envolver a regeneração de células especializadas, a formação do tecido de granulação e a reconstrução do tecido. Esse processo ele pode ocorrer de duas formas, primária e secundária. A primária acontece quando um ferimento não está contaminado. Ele vai possuir bordas lisas e próximas. Não vai ocorrer a perda tecidual, como ocorre em cortes cirúrgicos, e normalmente não há infecções, necrose cutânea, presença de hematomas ou seromas. Ou seja, como a gente pode ver na imagem A, houve uma incisão cirúrgica. Já na B, houve a sutura, posicionando o lugar, né, onde houve a ferida na mesma forma que ela estava anteriormente, buscando a sua estabilização na mesma posição e logo após, na imagem C, ocorre o reparo da ferida como uma formação mínima de cicatriz. Já a cicatrização secundária, ela vai ser caracterizada pelo afastamento entre as bordas do ferimento e presença de uma lacuna tecidual preenchida por um tecido de granulação, e ela vai ocorrer em decorrência do tipo de ferimento ou por distúrbios na cicatrização. E normalmente ela vai resultar em cicatrizes com estética desfavorável, ou seja, nesse tipo de cicatrização, vai ocorrer uma perda de tecido, como podemos ver na imagem A, que demonstra a ferida aberta e que impede com que o tecido seja reposicionado da melhor forma. Essa situação ela vai exigir uma grande quantidade de migração epitelial, deposição de colágeno e de remodelação durante a cicatrização, para que essa ferida aberta, que está preenchida por um tecido de granulação, que vai se formar durante esse processo, possa cicatrizar, sendo assim um processo mais demorado e que vai produzir mais tecido cicatricial do que a primária. E a cicatrização, ela vai ocorrer em três etapas: inflamatória, proliferativa e de maturação. A primeira etapa, ela vai ser caracterizada pela presença de uma secreção e que vai durar entre 1 a 4 dias e que vai depender da extensão da natureza e da lesão. Nesse período, vai ocorrer a ativação do sistema de coagulação sanguínea e a liberação de mediadores químicos, que vai fazer com que possa ocorrer um edema, uma vermelhidão, dor, e que todo esse processo vai fazer com que ocorra o retorno da função fisiológica do tecido ou a formação do tecido cicatricial. Já a segunda etapa é a fase de regeneração. Ela vai poder durar de 12 a 14 dias. Nela vai ocorrer a proliferação de fibroblastos, que vão dar origem ao processo chamado fibroplasia, e nesse período as células endoteliais, elas vão se proliferar e vão resultar em uma rica vascularização e infiltração de macrófagos. E esse conjunto forma o tecido de granulação. Já na terceira etapa, que é a última fase do processo, pode durar meses. A densidade celular e a vascularização, elas vão estar diminuídas e isso vai resultar na remodelação do tecido cicatricial que foi formado na fase anterior. As fibras, elas vão ser realinhadas para aumentar a resistência do tecido e para melhorar o aspecto da cicatriz. Nessa fase, a cicatriz ela vai alterar progressivamente a sua tonalidade. Ela vai passar do vermelho escuro a um tom de rosa claro, que vai dar aquela característica de saúde ao tecido. E existem também alguns fatores que podem prejudicar a cicatrização da pele e causar complicações e sequelas estéticas e funcionais. E esses fatores podem ser locais ou sistêmicos. Os fatores locais, eles estão relacionados diretamente com a ferida, como
Característica da ferida, como a sua dimensão, sua profundidade, aspecto de secreção, hematomas, edemas, presenças de corpos estranhos, a isquemia tecidual, que vai fazer com que a falta de oxigenação dificulte a proliferação das células, a infecção local, que vai fazer com que o processo de cicatrização seja retardado por conta da infecção bacteriana. E também temos fatores isquêmicos, como estado imunológico, porque a imunidade baixa ela pode prolongar a fase inflamatória e predispor à ocorrência de inflamações, os diabetes, né, que são as doenças, porque a síntese do colágeno ela vai estar diminuída, assim como a oxigenação local, o uso de medicamentos, sobretudo os esteroides, que vão retardar e alterar a cicatrização, a realização de quimioterapia, que vai levar à neutropenia, que vai predispor à infecção também, o tabagismo, né, que a nicotina, ela vai induzir a essa isquemia, a idade, porque quanto mais idoso é o indivíduo, mais lento é o processo de reparo tecidual. O estado nutricional também pode influenciar, porque os indivíduos malnutridos eles vão ter dificuldade em formar cicatriz pela ausência de certas proteínas, metais, vitaminas, que vão ser importantes para essa síntese de colágeno, tá? E esses fatores, seja ele local ou sistêmico, eles vão poder acarretar distúrbios que vão fazer com que ocorra alterações nos mecanismos fisiológicos da cicatrização e vão gerar disfunções, tanto estéticas quanto funcionais, na cicatriz. Dentre esses principais distúrbios, a gente pode citar as cicatrizes hipertróficas e queloidianas, onde vai ocorrer a formação excessiva do tecido conjuntivo. Na cicatriz hipertrófica, ela vai se estender de forma saliente, acima do nível da pele, mas ela vai sempre se permanecer restrita à área do ferimento, ela não vai ultrapassar a área do ferimento. Ela vai ser mais frequente em regiões de ferida, que são submetidas a força de tração muito elevadas. Vai ocorrer também, principalmente nas feridas em posição transversal às principais linhas de tensão, e histologicamente ela vai possuir um teor mais alto de colágeno e proteoglicanos. E esse tipo pode regredir com o tempo e reagir bem a tratamentos de compressão e massagens. Já o queloide vai ser uma lesão proliferativa, que vai ser formado por um tecido de cicatrização fibroso. E diferente da cicatriz hipertrófica, o queloide ele vai se estender além dos limites do ferimento. Inicialmente, ele vai ser avermelhado e vai se tornar com o tempo escurecido, geralmente de forma tardíaca, entre 6 a 12 meses após a lesão. Tá? No quadro histológico do queloide, vão predominar cordões de colágeno e hialinizados, e também o queloide vai ter alguns fatores predisponentes para a formação dele, como histórico familiar, alterações cicatriciais, a raça negra, a região que foi lesada. E o tratamento muitas vezes vai ser difícil, sendo frequente o seu retorno. E a retirada cirúrgica, ela sempre deve ser acompanhada de outros tratamentos, como infiltração de corticosteroides, compressão, radioterapia. Então, gente, esse foi o assunto do nosso trabalho sobre reparo e cicatrização. Muito obrigada.